Olá, professores! Nessa aula, nós vamos iniciar aqui no canal uma série com revisões da LDB por questões. Nessa aula, nós vamos trabalhar questões do artigo 1º até o artigo 4º. Eu selecionei as melhores questões de 2023, uma questão de 2022 da Banca FGV, que é uma questão muito boa, mas a maioria das questões, né, são 10 questões de 2023, as melhores questões de prova sobre o artigo 1º até o artigo 4º. Nós vamos estudar aí a parte inicial da LDB, os princípios e os deveres do Estado. Então, já prepara seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o nosso material de apoio que nós vamos utilizar nessa aula, nosso simulado da LDB, com questões aí do artigo 1º até o artigo 4º. Esse material, como é de costume, vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando eu for baixar, já curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Vamos aqui para a nossa primeira questão, que diz assim: sobre os princípios e fins da educação nacional, segundo a LDB, assinale a alternativa correta. A alternativa A, estamos procurando a alternativa correta. Alternativa A educação, direito da família e dever do Estado, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O que eu falo? O artigo 2º da LDB, ele precisa ser memorizado, porque muitas questões fazem exatamente isso, trocam uma palavra. Se você não souber, né, memorizar esse texto, você vai acabar errando, porque essa primeira afirmativa aqui está certa ou está errada? Está errada. A educação é um dever da família e do Estado. É um dever da família e do Estado. Não é um direito da família. E não é um dever só do Estado. A educação é dever da família e do Estado. Então, essa expressão está errada. Aqui, ó, a educação não é um direito da família. É um dever da família. É um dever da família e do Estado. Então, a alternativa A está errada. Estamos procurando a alternativa correta. Está errada. Alternativa B. A educação é dever da família e deve ser inspirada nos princípios de retidão. Ó, não é dever só da família, é dever da família e do Estado. E não é nesse princípio de retidão. Ela deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então está errado. A B também está errada. C. A educação, direito da família e dever do Estado. Ó, direito da família e dever do Estado, inspirada nos princípios da unidade familiar tradicional. Já está errado. Também falou ali que é direito da família. Já está errado. A educação, ela é um dever da família e do Estado, certo? A alternativa D. Vamos lá, vai ser o nosso gabarito, senão a gente cancela a questão. Alternativa D. A educação, dever da família e do Estado, certinho? Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade as 3 finalidades da educação: o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. É por isso que eu digo, artigo 2º precisa ser memorizado. Essa questão aqui teve uma taxa de erro absurda. A gente vai fazer aqui várias questões aí do artigo 1º até o artigo 4º. A maioria das questões são questões difíceis, como essa aqui. Essa questão teve uma taxa de erro de 70%, porque a maioria das pessoas, né, dos candidatos, veio aqui e colocou que a alternativa A está certa. Colocou como um direito da família e um dever do Estado, errando a questão. Não é uma questão difícil, mas você precisa saber memorizar o artigo 2º. Então, vamos aqui no gabarito da questão 1, letra D. Questão 2. Na Lei 9394/96, nossa gloriosa LDB, estão estabelecidos as diretrizes e bases da educação nacional. Portanto, sobre a aplicação da LDB na educação escolar, verifique as opções abaixo e marque a alternativa correta. Estamos procurando a correta. A alternativa A diz assim: a LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições públicas. Certo ou errado? Olha como que a banca foi sorrateira, banca sorrateira. A educação, ó, a LDB, né, disciplina a educação escolar, tá certo? Que se desenvolve predominantemente, tá certo? Por meio do ensino em instituições próprias, não é em instituições públicas. Banca sorrateira derrubou muita gente, muito candidato emocionado chegou aqui e marcou essa alternativa A como correta, está errada. Alternativa B. A LDB, ela disciplina a educação escolar, tá certo? Que se desenvolve, ó, exclusivamente. O que o professor fala? Precisa saber, ficar atento aqui a essa palavra. É predominantemente. As bancas vão trocar por exclusivamente, por somente. Precisa ficar atento na palavra. Disciplina de educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Veio aqui e colocou instituições públicas de novo. Então, C.
Disciplina a educação escolar, tá certo? Que se desenvolve somente, tá errado? Então, nosso gabarito aqui só pode ser a alternativa D. A LDB, né? Disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, gabarito letra D. Questãozinha ali, ó, do comecinho da LDB, não é uma questão difícil, mas se você não conhece o texto, vai errar. Então, questão 2, gabarito letra D. Questão 3, considerando a gloriosa LDB, analise as afirmativas a seguir. Vamos aqui, temos 3 afirmativas. Primeira afirmativa, vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. Primeira afirmativa. Já com a amarelinha aqui, a gente está em dúvida. O respeito à liberdade, ó, o respeito à liberdade de crença e o apreço à tolerância religiosa é um dos princípios da educação nacional. Certo ou errado? Erradíssimo, erradíssimo. Essa parte aqui, ó, o respeito à liberdade e apreço à tolerância, mas não tem uma ligação somente com a parte religiosa. É um respeito à liberdade. É óbvio que a gente pode falar que esse respeito à liberdade alcança, né, a liberdade religiosa e a liberdade de crença, porém, não é direcionado para isso. É um respeito à liberdade, um apreço à tolerância, uma tolerância a todas as outras formas de diferença, não somente uma diferença religiosa. Então, ele inclinou aí, né, para essa parte de crença e parte religiosa, deixou o princípio errado. O princípio é respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não é de crença e nem religiosa. Então, a primeira afirmativa aqui está errada. A segunda, a valorização da experiência extracurricular é um dos princípios da educação nacional. Certo ou errado? Banca sorrateira. Ó, é a valorização da experiência extraescolar, não extracurricular, porque extracurricular vai continuar sendo do ambiente escolar. Então, continua sendo do ambiente escolar. Só é fora do currículo, mas continua sendo do ambiente escolar. O que nós queremos valorizar na LDB, o princípio é valorização das experiências extraescolares, porque são aquelas experiências que acontecem em processos formativos fora da escola. Então, no trabalho, na família, nas manifestações culturais. Então, valorizar essas experiências extraescolar e não extracurricular. A banca sorrateira trocou a palavra e tornou a alternativa errada. Então, a segunda afirmativa também está errada. Próxima. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é um dos princípios da educação nacional. É isso aí. O gabarito aqui vai ficar com 2 falsos, né, e um verdadeiro. Só tem a terceira que é verdadeiro. Marque a alternativa correta. Nenhuma das afirmativas está correta. Não, a gente tem aqui, ó, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Todas estão corretas, apenas 2 está correta, apenas uma afirmativa está correta. Gabarito letra D, gabarito letra D, apenas uma afirmativa está correta, que é a terceira afirmativa. Então, questão 3 também aí, gabarito letra D. Questão 4. Considerando os princípios e fins da educação nacional no Brasil estabelecidos pela gloriosa LDB, julgue as seguintes afirmações como verdadeira para V e falsa para F, e em seguida assinale a alternativa cuja ordem de julgamento, de cima para baixo, esteja correta. Então, nós temos aqui 2 afirmações, vamos ver aí se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira, ó, o princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Sim, é o primeiro princípio da LDB, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Garante que todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça, sexo, religião ou qualquer outra condição, promovam uma educação que respeite as diferenças e que ensine o valor da tolerância e do respeito mútuo. O que aconteceu aqui? A banca sorrateiramente colocou um princípio e explicou com outro. O princípio da igualdade de condições de acesso e permanência tem relação com o fato de você não apenas garantir uma escola, e sim condições ali, transporte escolar, alimentação, a sala de aula, as carteiras, todo aquele ambiente necessário para que o aluno continue, para que o aluno permaneça dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, não basta oferecer condições de acesso, né, que é abrir a escola, mas você precisa oferecer todas as condições de permanência. Aqui, ele colocou uma explicação que tem a ver com o princípio do respeito à liberdade e apreço à tolerância. Eu até destaquei aqui, ó, a parte de respeito, que é o respeito à liberdade, e apreço à tolerância. Então, a explicação do princípio foi diferente com o princípio citado no começo. E isso tornou a afirmativa errada. Questão sorrateira. A banca foi lá sorrateiramente, explicou, colocou um princípio e explicou com outro. Tornou a afirmativa errada. Próximo, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas garante que diferentes abordagens e perspectivas educacionais coexistam no ambiente escolar,
enriquecendo o processo educativo. É exatamente isso, coisa de cinema. Sobre isso que é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, enriquecer o processo educativo. Então, uma está falsa e a outra está verdadeiro. Como é que vai ficar? Falso, verdadeiro, gabarito letra C. Falso, verdadeiro. Questão 4, letra C. Coloquei aqui questões selecionadas, questões que fazem a gente pensar. Respondeu rápido, leu rápido, vai errar. Leu rápido, vai errar. Então, lê com bastante atenção. Questão 5 diz assim: assinale a alternativa. Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta um princípio mais recente, incluído pela Lei 9394/96, a gloriosa LDB, que amplia a concepção inclusiva da escola. Então, a questão está pedindo ali qual é o princípio mais recente, que esse princípio ele vai ampliar a concepção inclusiva, de inclusão da escola. O princípio mais recente da LDB é o princípio 14, que vai falar ali respeito à diversidade, LISH, né, que é linguística, identitária, cultural e humana, para as pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva. Então, é o princípio 14. Então, a gente precisa procurar esse princípio dentre as alternativas, porque ele é um princípio que amplia a concepção inclusiva da escola. A alternativa A, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas culturais, não é esse princípio que vai ser o princípio mais recente da LDB. Respeito à diversidade, é esse aqui. Humana, linguística, cultural e identitária, das pessoas surdas, surdas-cegas e com deficiência auditiva, certinho. No curso da LDB a gente comenta isso. As bancas ela têm essa preferência de cobrar coisas novas. Então, durante o curso eu faço aqueles destaques, ó, isso aqui cai mais porque isso aqui é uma alteração recente. Geralmente, assim, as questões do ano costumam cobrar todas as alterações mais atualizadas. Por isso que a gente precisa ficar atento e estudar com direcionamento, sabendo aquilo que vai ser, tem um maior potencial, né? Não é a certeza, mas tem maior potencial de ser cobrado. Então, aqui está o princípio LISH, que é esse princípio que dá respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Questão 5, gabarito letra B. Só questãozinha difícil, hein? Questão 5, gabarito letra B. Questão para revisão mesmo, para fazer pensar. Questão 6 diz assim: na Lei 9394/96 estão estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional. Sobre a educação infantil, ó, estamos falando aqui sobre a educação infantil. Marque a alternativa incorreta. Já vamos aqui direto destacar. Ó. O comando da questão falou incorreto, para procurar a errada, a gente vai lá e destaca bem. Então, estamos procurando a errada. Alternativa A, vaga em escola pública mais próximo de sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Certo ou errado? Não está completo, mas está certo. Né? Vaga na escola pública mais próximo de sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos. O que faltou aqui, professor? Faltou vaga em escola pública de educação infantil e ensino fundamental. Né? Educação infantil e ensino fundamental, mais próximo de sua residência. É assim que é o texto. Não está completo, né? Não está completo, porém, não está errado. Vamos ler as outras, ver se a gente encontra uma aqui bem errada. Se a gente não encontrar, a gente marca essa, certo? Alternativa B. A educação infantil está contida na educação básica. Certo ou errado? Certíssimo. A educação infantil está contida, está dentro da educação básica. O que tem dentro da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu posso afirmar que a educação infantil está contida, está dentro da educação básica, certinho. Alternativa C. A educação infantil é classificada como educação básica obrigatória. Certo ou errado? Errado. A banca foi sorrateira. A gente não pode afirmar que a educação infantil é classificada como educação básica obrigatória. Por quê? Porque dentro da educação infantil tem a creche e a pré-escola. E a creche é facultativa, a creche não é obrigatória. Então, a gente não pode dizer que a educação infantil como um todo é educação básica obrigatória. Só é obrigatório pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a creche não é obrigatória. Isso tornou a alternativa errada. Então, o gabarito a gente está procurando a errada, gabarito letra C. Questão 7 diz assim: em relação aos deveres do Estado para com a educação escolar pública, conforme preconizado pelo artigo 4º da LDB, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, são uma, duas, três, quatro afirmativas. Primeira afirmativa: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, certo ou errado? Não está completo, mas também não tem erro. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares. Não está completo,
também não tem erro. Então, vamos deixar aqui como verdadeiro. Os programas suplementares são qual? Vamos lembrar? Mata. Material didático, alimentação, transporte e assistência à saúde. Programas suplementares é mata. Programas suplementares é mata. Próximo, promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica, bullying, no âmbito das escolas. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos procurando o artigo 4º, nós estamos falando do artigo 4º. No artigo 4º, a gente vai estudar ali o dever do Estado com a educação escolar pública. E isso aqui que está aqui é o dever do estabelecimento de ensino, lá no artigo 12º. Não tem nada a ver com o artigo 4º, então está errado. É um texto certo, um texto correto, né? Está na LDB, porém não está no artigo 4º. Isso aqui é uma atribuição do estabelecimento de ensino. Então está errado, é falso. Isso aqui não está no artigo 4º. Segunda afirmativa aqui, falsa. Próximo. Vaga na escola pública de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Certo ou errado? Banca sorrateira FGV, não dá para confiar. Aí, ó, o que ela fez aqui? O texto é o quê? Vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental, mais próximo de sua residência. Não tem ensino médio. Não tem ensino médio aqui. Então está errado. A próxima também está errada. Última aqui, alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis. Opa, parece que está correto, hein? Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para o quê? A efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem, aquilo que está lá na BNCC, e para o desenvolvimento dos indivíduos, certinho. Então, isso aqui, coisa de cinema, está correto. Pá, marquei aqui, está correto. Nós vamos ficar aqui com um verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Qual que é o nosso gabarito? Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Gabarito, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, gabarito, letra A. Vamos aqui para a questão 8. Diz assim: de acordo com a Lei 9394/96, no seu artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, exceto. O que esse exceto está fazendo? A gente está procurando a errada, a gente vai lá e destaca. Pediu a incorreta, a gente vai lá e destaca. Então, estamos procurando a errada. A alternativa A diz assim: acesso público e gratuito à educação infantil, ensinos fundamental e médio, para todos os que não os concluíram na idade própria. Meu Deus do céu, certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Tá errado. Banca sorrateira, banca sorrateira. O que está errado aqui? A educação infantil. Esse texto, ele é assim, ó, acesso público e gratuito ao ensino fundamental e ensino médio, para todos os que não os concluíram na idade própria. Por que isso? Porque a educação infantil, ela não é pré-requisito para acesso ao ensino fundamental. Isso quer dizer que se a pessoa passou da idade, não vai precisar fazer a educação infantil. Se porventura chega na escola lá uma criança de 7 anos, ela não fez educação infantil, você acha que a gente vai matricular ela na educação infantil ou no ensino fundamental? No ensino fundamental. E o que que esse inciso aqui está falando? Ó? Ele está tratando daquelas pessoas que não concluíram, ó, pessoa que não concluiu na idade própria. A pessoa está fora da idade. Se a pessoa já passou ali, né? Se a criança já passou da idade da educação infantil, e ela não vai mais fazer. Ela vai ser matriculada no ensino fundamental, porque o ensino fundamental é pré-requisito para acesso ao ensino médio. Agora, a educação infantil não é pré-requisito. A educação infantil, ela não vai servir como condição necessária para você matricular o aluno no ensino fundamental. Se ele tiver idade, ele já vai direto. Então, uma criança de 7 anos nunca fez educação infantil, nunca foi na escola. O que a gente faz com ela? Ela apareceu na escola, a gente vai matricular ela no ensino fundamental. Não vai precisar colocar ela na educação infantil. Então, passou da idade, não precisa ir para a educação infantil. Por isso que está errado. Esse inciso aqui, ele vai lá e fala apenas de ensino fundamental e médio, para aqueles que já não estão mais na idade própria. Isso fez a alternativa está errada. Questão muito boa, questão muito boa, questão muito boa. A alternativa A está errada. A alternativa B, a gente estava procurando o nosso gabarito, então já é a correta. Vamos ver aqui, já é o nosso gabarito, né? É a errada. Então todas as demais têm que estar certas. Alternativa B. Acesse aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
certinho. Então, você vai ter ali uma possibilidade de progressão, né, de continuar ali evoluindo dentro da parte de pesquisa, de criação artística e do ensino, segundo a sua capacidade, né? Você pode fazer uma medicina, você pode ir para o ITA, desde que você demonstre a capacidade ali num processo seletivo, no Enem ou no vestibular. Então, alternativa B está correta. C, oferta de ensino noturno regular, adequadas condições do educando, também é um dever do Estado. E D, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, certinho, educação infantil ou de ensino fundamental, mais próximo de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade, coisa de cinema. Então, o gabarito aqui ficou com a letra A. Questão 8, gabarito letra A. Questão dificílima, questão dificílima. Questão 9 diz assim: de acordo com a Lei 9394/96, gloriosa LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de o mesmo comando, só que agora que não tem a errada. Então nós estamos procurando a certa. Alternativa A: educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade. É isso que está no texto? Não, é gratuito para as crianças de 5 anos de idade. Isso aqui é uma alteração bem antiga, de 2013, na LDB, mas algumas questões vão lá e cobram isso, colocando a educação infantil até 6 anos. Está errado. Alternativa B: acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio e superior para todos os que não os concluíram na idade própria. O mesmo tópico sendo cobrado. A gente acabou de ver que é acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio, aos ensinos fundamental e médio. Não é ensino superior. Então está errado. Então está errado. Alternativa C: alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Certo ou errado? Gabarito letra C. Gabarito letra C, tá certinho. Aqui, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Gabarito letra C. Vamos ver aqui na alternativa D, vamos ver onde que estava o erro, né? Alternativa D: vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, tá certo? Nem vou colocar vermelho para não confundir, tá certinho. Mais próximo de sua residência, toda criança a partir de completar 5, ó, não tá escrito 3 aqui ainda, bem errado. Completar 5 anos de idade. Certo ou errado? Errado. É a partir de 4 anos. Então, a partir de quando ela completar 4 anos. Gabarito letra C. Questão 9, gabarito letra C. Questão 10 diz assim, última questão. Não, não é a última, não. Tem mais uma ainda. Questão 10 diz assim: nos termos da Lei 9394/96, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, entre outros, do que? Um, dois, três itens. Vamos ver se são verdadeiros ou falsos. Primeiro, alfabetização plena, sim, e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, correto? Como requisitos indispensáveis do quê? De duas coisas: efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem, igual está na BNCC, e para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, isso aqui está correto, coisa de cinema. Primeira afirmativa, corretíssima. Segunda, educação digital. Vamos lá. Vocês estão afiados à educação digital? Vamos ver. Segunda, vamos lá. Educação digital com a garantia de educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas de educação básica e superior à internet de alta velocidade, adequada para o uso pedagógico. Tá certo até aqui, pessoal? Banca sorrateira, tá errado, ó. Esse privadas aqui tá errado. A educação digital é a garantia de conectividade à internet em alta velocidade. Para quem? Para as instituições públicas de educação básica e superior. Não tem educações privadas nesse texto, então está errado. Esse segundo texto aqui está errado sobre a educação digital, porque ele colocou aqui, ó, para as instituições privadas, e é somente para as instituições públicas. Não que a educação, a ensino privado não vai ter a garantia de conectividade, mas o poder público quer garantir isso para as instituições públicas. As instituições públicas, está errado. Próximo, padrões mínimos de qualidade. Opa, outra alteração recente da LDB. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno, custo aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de quê? Três coisas: mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Certinho. Então, a terceira aqui está correta. Ficou como verdadeiro, falso e verdadeiro. Todos os itens estão corretos? Não.
Apenas o 1 e o 3 está correto? É isso aí. Gabarito letra B, apenas a 1 e a 3. Questão 10, gabarito letra B. Então, questãozinha aqui, bônus. Vamos fazer ela aqui, a questão 11. Diz assim: um dos princípios da educação constantes na, ó, um dos princípios da educação. Onde que estão os princípios da educação? Artigo 3º. Um dos princípios da educação constante na referida lei é a coexistência, ó, coexistência de educação digital com a garantia de conectividade em todas as instituições públicas. Certo ou errado? Banca sorrateira misturou tudo. Banca sorrateira misturou tudo. Ó, coexistência é um princípio, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso é um princípio. Agora, a educação digital é um dever do Estado com a educação escolar pública. É um dever do Estado, não é um princípio. O princípio da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e educação digital é um dever. O que ele fez? Misturou duas coisas. Ele misturou um princípio com o dever, tornou essa alternativa errada. Então está errado. Questão 11, gabarito errado. Bem, assim nós terminamos essa aula. Viu aí que a quantidade de questões difíceis que eu coloquei, né? Eu procurei selecionar questões para aqueles alunos que já concluíram o curso e estão precisando fazer uma revisão de prova. Então a gente fez uma revisão aí que realmente vai fazer o aluno pensar. Na próxima aula nós vamos trabalhar ali o artigo 4º A até o artigo 7º A, selecionando ali as melhores questões para facilitar aí a sua revisão de prova. Nos vemos no próximo encontro. Até lá.